Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Na década de 1880, a partir desse momento, um psicólogo russo que se notabilizara por estudar as teorias psicológicas daquela época, teve uma ideia audaciosa. Tratava-se do eminente pensador universal Gurdjieff. Ele resolveu fazer uma estrutura teórica a respeito do ser humano, o seu comportamento, na tentativa de entender o complexo mundo mental do ser humano. A sua ideia era notável e ele, que tinha uma genialidade incomum, um pensamento inabitual, uma habilidade científica, acadêmica de raciocinar, que já havia elaborado a teoria que mais tarde seria pródromo das teorias a respeito da psicodança, da dança-terapia, tanto quanto as teorias a respeito de ideias musicais e repercussões psicológicas, todas elas até hoje muito difíceis de serem compreendidas no seu sentido integral, e que mereceu ao longo do século XX vários estudiosos que tentaram, de alguma forma, penetrar no conteúdo profundo dessa linguagem complexa, sofisticada, dos seus livros extraordinários. Gurdjieff, a partir de 1880 até o final da existência, porque ele mais tarde faleceria em 1949, teve a audácia de tentar fazer uma teoria que tentasse explicar o inconsciente, o subconsciente, o chamado superconsciente, a estrutura psicológica e de comportamento humano. O seu desejo não era outro senão fazer uma classificação através da qual ele pudesse entender qual eram as características de um ser humano saudável psicologicamente, em detrimento das neuroses, das psicoses e dos transtornos que até então, já na sua época, eram catalogados de maneira eficiente pelos variados setores da ciência psiquiátrica. Gurdjieff, então, começou a peregrinar por vários locais do mundo, tentando de alguma forma estudar e entrevistar várias pessoas para se ter uma ideia universal, transcultural, isto é, que de alguma forma transcendesse o local, o contexto, o tempo, as idiosincrasias de determinados locais, para que se pudesse estabelecer uma teoria universal a respeito da maturidade humana. Essa peregrinação, mais tarde, foi traduzida em um livro, Em Busca de Homens Notáveis, em que ele tenta, de alguma forma, estabelecer os mecanismos essenciais do que seria um homem ou uma mulher notável do ponto de vista psicológico. E depois de muito examinar a sua teoria, que é muito complexa, feita de mensagens subliminares, algumas das quais que mereceram interpretação de várias escolas psicológicas que vieram depois, desde Assagioli, o psiquiatra italiano, com a sua psicossíntese, até Pedro Auspensky, o pesquisador e discípulo direto da sua mensagem, até as teorias da psicologia transpessoal, das ciências psicológicas mais atuais, cada uma delas tentando examinar essas colocações desse homem extraordinário, que deixou uma obra, repetimos, complexa, profunda e cuja linguagem é feita de sutilezas de tal forma que se torna quase inacessível para a maioria das pessoas. Mas, segundo o que se consta nas várias tradições daqueles que interpretaram e se tornaram seus discípulos mais oficiais, principalmente Pedro Auspensky, a sua teoria se baseia essencialmente na ideia de que há dois biótipos humanos: o ser humano fisiológico e o ser humano psicológico. Para a teoria de Gurdjieff, o indivíduo fisiológico
é aquele em cujo comportamento predominam os interesses imediatos, as sensações mais imediatas, os prazeres mais próximos, em que predomina essas fixações no seu pensamento, em detrimento do ser psicológico, que não obstante se encontrar numa máquina, que ele, na sua complexa teoria, estrutura com 5 funções essenciais, nessa máquina, no entanto, ele não necessariamente vive a serviço dela, mas procura atender às suas demandas, os seus expedientes, as suas necessidades e impulsos, não obstante estar fixado predominantemente numa vida psicológica, que para ele seria das emoções estéticas, das experiências éticas, do gosto pelo belo, pelo bom, pelo nobre, no qual o verdadeiro, a ideia filosófica ancestral do certo e do errado, da verdade ou da ilusão, o belo em detrimento daquilo que é desarmônico, a busca pela harmonia, e o bom que seria o ético em detrimento daquilo que é degradante, daquilo que é antiético, daquilo que corrompe, seriam os 3 elementos essenciais para que o indivíduo seja naturalmente saudável emocionalmente. Essa teoria mereceu mais tarde várias elucubrações de Auspensky e de outros que estruturaram a ideia, principalmente Auspensky, que a maioria da população humana, 75% segundo ele, deveria estar ainda no biótipo fisiológico, no qual predominam 3 interesses que são os mais fortes: o impulso da reprodução através do sexo, o impulso da alimentação através do estômago e o impulso do repouso através do sono. Esses 3 requisitos básicos, que seriam os instintos mais primários, herança da evolução zoológica e antropológica animal, em que o ser humano herdou dessas características, esses mecanismos da natureza prevalecem em seu comportamento de tal forma que quando ele tem já uma elucubração, uma capacidade de raciocinar, muitas vezes em níveis de maturidade, níveis primários do ponto de vista psicológico, ele valoriza de tal forma que ao atender essas 3 sensações, ele se encontra saciado. E quando ele não é atendido em uma delas, ele se torna infeliz, agressivo, revoltado ou deprimido. Esses 3 elementos, portanto, seriam base fundamental das teorias que interpretaram as ideias de Gurdjieff. Não obstante, o interesse de tentar entender a maturidade psicológica do ser humano, tentar dar um enfoque a respeito do que seria um homem saudável, uma mulher saudável, um indivíduo integral, procede de vários ramos do comportamento humano. Porque na década de 60, portanto quase 10 anos, ou melhor, mais de 10 anos depois da morte de Gurdjieff, o maior, talvez, psiquiatra do século XX, Carlos Gustavo Jung, na sua casa, já em avançada idade, elabora os últimos pensamentos a respeito da sua teoria, que ele, de alguma forma, vai ficar famoso mais tarde, graças à estruturação da teoria a respeito da consciência. Principalmente no livro Resposta a Jó e em outras obras, Jung vai estabelecer o elemento básico do processo de individuação, segundo os seus conceitos. A individuação para Jung é esse momento da evolução onde o indivíduo se descobre, de tal forma que, nas suas palavras, o ego assimila os conteúdos que estão inconscientes e absorve-os todos do ego, de tal forma que o ser humano não é fragmentado. Ele chega a dizer que o indivíduo que consegue o processo de individuação exterioriza aquilo que é, porque há, ipsiliteris, uma identificação entre o self, o ser profundo que nós somos, e o ego, a realidade identitária, os papéis sociais, as expressões da sociedade que se exterioriza no meio que o cerca. Há uma identificação de tal forma, sem solução de continuidade, que ele é integral, de tal forma que ele não tem conflitos, não apresenta tormentas, embora experimente desafios e problemas, ele permanece intergérrimo, porquanto ele não apresenta conflitos
os dilemas de não saber se faz o que pode quando deve ou pratica o que deve quando pode. Ele não tem, portanto, dilemas existenciais dessa ordem, porque ele sabe que se conhece, ele se sabe, ele se descobre de tal forma que ele consegue também descobrir os outros, porque já se conheceu. Essas colocações de Jung, vazadas em termos técnicos, reconheçamos, todas elas calcadas em linguagem de psicanálise, que é de alguma forma divergir um pouco do pensamento psicanalítico tradicional, focado quase que todo ele, o pensamento psicanalítico, nas ideias do inconsciente, das repressões, dos recalques sexuais, dos conflitos, todas essas colaborações valiosíssimas para se entender o ser humano. Mas ele, a partir daquele momento, dá outro enfoque. O enfoque que o indivíduo tem também uma consciência. E essa consciência é responsável por assimilar os conteúdos desconhecidos até então. Abraham Maslow, o notável psicólogo norte-americano, de alguma forma lendo Jung, autor das teorias humanistas na época, fez uma peregrinação na década de 60 e 70 para entrevistar pessoas, para também fazer o seu apanhado estatístico e quantitativo, qualitativo, a respeito da maturidade do ser humano. E foi graças a essa entrevista coletiva que ele fez, não apenas estudando vidas biográficas, mas também estudando vidas de pessoas famosas, com os quais ele manteve contato, Albert Einstein e outras personalidades como Eleanor Roosevelt, ou estudando as vidas de Thomas Jefferson, de Abraham Lincoln, várias personalidades como Washington Carver, o descobridor do amendoim, e outras notáveis personalidades da ciência e da cultura, ele consegue fazer um apanhado e uma teoria a respeito da maturidade psicológica, graças à qual ele elaborou a famosa pirâmide das necessidades, ou hierarquia das necessidades, na qual a base da pirâmide, segundo ele, está calcada nas necessidades fisiológicas, repetindo Gurdjieff. A base, portanto, são as necessidades fisiológicas. E o segundo item, quando o ser humano tem as suas necessidades fisiológicas atendidas do ponto de vista pontual, mas do ponto de vista geral, o nível de consciência do indivíduo é onde ele predomina nessas escalas. A segunda delas é a necessidade social, ou necessidade de segurança, melhor dizendo, necessidade de segurança, onde ele tem necessidade de se proteger. É um homem primitivo, selvagem, que precisa de um local de proteção das cavernas, das palafitas. É um homem que precisa de um local onde ele está, de alguma forma, livre dos animais ferozes, das agressões da natureza, das guerras, dos assaltos, dos conflitos bélicos, dos conflitos de violência. Necessidade de segurança. Depois, nós passamos para o terceiro item, que são as necessidades sociais. O ser humano é um animal gregário, que necessita de interagir com o próximo, para inclusive ter o seu parâmetro. Do contrário, se ele se isola, ele se aliena, porque perde as referências que também a partir do outro ele possui, através do contato social. Então, ele precisa de interação, de se comunicar, de receber comunicações, de ouvir, de falar, de exprimir a sua realidade, de interagir, para também se reconhecer no seu próximo, para também saber qual é o seu lugar na sociedade, porque isso também ajuda no seu conhecimento de si mesmo, no seu conhecimento pessoal. Então, ele começa a necessidade de segurança. Um quarto item, segundo ainda Abraham Maslow, seria a necessidade de autoestima, quando ele necessita ser valorizado, ser reconhecido, ser notado. Ele necessita de afetos, portanto necessita de compartilhar afetividade, necessita de exprimir afetos e também de receber afetos. Portanto, esse é o nível de necessidade de autoestima, até chegar ao último nível, que ele coloca como autorrealização. E ele vai dizer que todos nós temos necessidades básicas, e uma vez atendidas, passamos para as outras, e as outras, e as outras. O indivíduo que não tem lar, procura um local para fazer no seu lar, é a necessidade de segurança. O indivíduo que está isolado da sociedade procura, para depois ele pensar em outras coisas. Mas o indivíduo é medido na sua maturidade de acordo com aquilo que ele se fixa. Se ele se fixa mais nas suas necessidades
fisiológicas básicas e fica apenas ali. Se ele passa para as necessidades sociais, ele precisa se alimentar do churrasquinho no final de semana, jogar o seu futebol e nada mais. Ou então, se ele precisa da necessidade fisiológica, da necessidade social, da necessidade de segurança, mas ele precisa também estar no grupo, amando, sendo amado. Ele reconhece que ele também é um feixe de emoções, que ele precisa exprimir sentimentos. Ele começa a abraçar uma causa humana, humanista, uma causa religiosa, se for o caso, até chegar ao nível de autorrealização. A depender do que predomina no indivíduo, o indivíduo está nessa faixa. Mas quando ele se dedica a examinar o último nível, a autorrealização, ele se pergunta: quais são as características da pessoa autorrealizada? Primeiro, ele vai dizer: o indivíduo autorrealizado, e ele classifica algumas pessoas, entre elas Mahatma Gandhi e outras, é uma pessoa sem neurose. Porque na época de Maslow, a ciência, seja as teorias psicológicas e psicanalíticas, possuíam uma visão valiosíssima a respeito do ser humano, uma contribuição fantástica. Mas, apesar disso, havia uma crítica de que o enfoque maior de todas as teorias do comportamento, as teorias psicológicas, é nas neuroses, nas psicoses, portanto, nos transtornos de personalidade. E ele, com essa teoria, tentava valorizar o potencial que o ser humano também tem, aquilo de bom que nós guardamos. É válido nós estudarmos as neuroses, sabermos os nossos conflitos, mas também é válido saber do que é que nós somos capazes de ser. Era essa a sua crítica. Não obstante, as teorias freudianas, de alguma forma, pelo menos aquelas que interpretaram o pensamento de Freud, todas elas também estabelecerem colocações extraordinárias, porque, por exemplo, há um texto de Freud sobre Moisés e o monoteísmo, onde ele chega a dizer e se perguntar como é que se colocaria uma estrutura psicológica de um São Francisco de Assis para explicá-la dentro do modelo da psicanálise tradicional, sugerindo que a psicanálise tradicional não conseguia explicar, de acordo com seus critérios, uma personalidade como a de São Francisco de Assis e de outros, porque estava naturalmente acima dessas paisagens, dos recalques, dos conflitos, das neuroses, das perversões, que são termos e jargões da psicanálise. Era essa a colocação, sem desmerecer e nem anular as conquistas psicanalíticas. Era essa a colocação de Abraham Maslow. Quem era o indivíduo autorrealizado? E ele estabeleceu 8 critérios para a pessoa autorrealizada. O primeiro deles diz assim: percepção objetiva da realidade. O indivíduo sabe avaliar a realidade de acordo com aquilo que está acontecendo. Ele, portanto, não delira. Ele, portanto, não faz inferências. Se uma pessoa sorri para ele, apenas está sorrindo. O indivíduo transtornado já coloca a sua emoção transtornada no sorriso que ele está dizendo. Ou ele se acha que a pessoa está apaixonada por ele, o que pode ser também, mas não necessariamente. Ou então, ele começa a falar: o que está rindo assim, aquela hiena, e olhando dessa forma? Esses dentes abertos assim para mim? E às vezes a pessoa não está nem olhando ele, está olhando a pessoa que está atrás dele. Então, são inferências, percepção objetiva da realidade. O segundo item: plena aceitação da própria natureza. O indivíduo se aceita como é. Não procura cópias, ser cópia de ninguém. A Mona Lisa, que está lá no Museu do Louvre, é extraordinária. Existem várias cópias que nós podemos comprar, mas só existe uma Mona Lisa, que está lá. Então, nós devemos procurar aceitar a nossa própria natureza. Podemos ser semelhante a alguém ser semelhante a nós, mas somos seres únicos. E para mudar alguma coisa em nós, é necessário aceitar como nós somos. Porque se eu não me aceito como eu sou, eu fico com conflito, com briga comigo mesmo. E naturalmente não vou me transformar em nada. Então é necessário primeiro a plena aceitação da própria natureza. O terceiro item, ele diz: compromisso de dedicação a algum tipo de serviço, a algum tipo de trabalho. É um indivíduo idealista. É um indivíduo que age no contexto social. O quarto: simplicidade e naturalidade no comportamento. É um indivíduo que não tem, vou utilizar uma expressão bem popular, presepada. É um indivíduo que tem uma postura simples. Ele muitas vezes não é uma pessoa que faz uma coisa para querer dizer outra, como nós adoramos, que é muito
fácil ser complexo, o difícil é ser simples. Simplicidade é uma coisa muito difícil. A gente adora ser complicado, porque é uma forma também de a gente chamar a atenção, faz bem ao nosso ego. Então a simplicidade, a naturalidade, a transparência, nós temos muita dificuldade, porque somos complicados conosco próprio. Então, simplicidade e naturalidade no comportamento. Necessidade de autonomia, o quinto item. Necessidade de autonomia, privacidade e independência. Não é as pessoas que ficam respirando pelas outras. Não é as pessoas que vivem como mordomos ao seu lado. Não pode ir em nenhum lugar porque tem que vir agarrado com alguém. Não. Nós temos parcerias, companhias, etc. Mas somos seres independentes, individuais. Precisamos do outro, mas não somos escravos do outro e ninguém é escravo de nós. Então é essa consciência que o indivíduo chega de saber que também é bom ficar consigo próprio. É bom estar com o próximo, mas é bom também estar consigo, para também não se perder. Se a pessoa se aliena ficando isolada, a pessoa também se transtorna se ficar excessivamente no grupo social, porque se perde. Então esse é o equilíbrio. O sexto item, experiência de pico ou experiências místicas intensas, quando ele fala a respeito dos hábitos religiosos. O indivíduo que ora, o indivíduo que medita, ou o indivíduo que tem alguma reflexão numa leitura de um livro, a leitura de algo nobre, e muitas vezes esse indivíduo tem experiências místicas, que não quer dizer necessariamente paranormais, mas experiências de insights, de intuição, de elucubrações, até chegar aos níveis das experiências transpessoais. Mas passamos para o sétimo item, atitude de criatividade. Quando o indivíduo tem todos esses itens anteriores, ele é espontâneo. E ao ser espontâneo, ele é criativo, porque não está engessado na sua própria realidade, nos seus preconceitos. Então, o último item, ele chamava de alto grau daquilo que Alfredo Adler, um outro teórico, chamava de interesse social, isso é, sensibilidade com as causas sociais. O indivíduo que é sensível ao próximo, que não é indiferente ao sofrimento alheio, que no budismo seria a sensibilidade, a compaixão, a se colocar no lugar do próximo. Esse é o indivíduo maduro psicologicamente. Para o psicólogo norte-americano, Abraham Maslow, esse seria o indivíduo autorrealizado. O indivíduo que conseguiu já se descobrir, saber quem se é, e é um indivíduo isento de neuroses. Na mesma época, ou um pouco depois, o físico nuclear, Fritjof Capra, estabeleceu que o Ocidente precisava da sabedoria oriental do Oriente. E o Oriente precisava da objetividade, das conquistas ocidentais. E que o ser humano precisava das duas polaridades. A ideia científica, acadêmica, o pensamento pragmático do Ocidente e os conteúdos emocionais e espiritualistas do Oriente, para fazer-se uma síntese na sabedoria, no seu famoso livro, O Tal da Física. Fritjof Capra estabelece a necessidade de unir essas duas polaridades, chegando a dizer: a ciência não precisa, diz ele, da religião. A religião não precisa da ciência, mas o ser humano precisa dos dois. Então era, portanto, a sua visão holística. E ele estabeleceu que o ser humano maduro, o ser humano saudável, é que faz a síntese do conhecimento da física contemporânea, que seria a referência de outras ciências para ele, e o conhecimento místico pela meditação, pela reflexão, pela oração, para que ele possa se descobrir e saber quem se é. Ken Wilber, o notável teórico da sociologia e das experiências de meditação, autor de toda uma escola de pensamento, um dos grandes teóricos da consciência humana, vai dizer numa entrevista no passado, quando examinava as teorias psicológicas, eu ficava em grande conflito, disse ele. Porque de um lado, nós tínhamos a tradição freudiana, segundo a qual estabelecia que era necessário fortalecer o próprio ego. Mas quando eu leio a sabedoria do Oriente, eu vejo que no mundo oriental, desde Buda, se fala da necessidade de enfraquecer o próprio ego.
E eu me perguntava, um dos dois está errado. Ou se deve fortalecer o ego, segundo os conceitos freudianos, ou se deve anular, enfraquecer, aniquilar o próprio ego, como dizem os místicos orientais. E eu percebi hoje que os dois estão certos. É necessário fortalecer o ego e ao mesmo tempo enfraquecer o ego. Parece paradoxal, mas não é. O indivíduo precisa fortalecer o seu mundo íntimo, o seu autoconceito e ao mesmo tempo despojar-se das suas aparências, da sua visão egóica em relação à vida, do seu narcisismo. É, portanto, uma luta que o apóstolo Paulo, já na sua época, falava o bom combate. Travar o bom combate. Essas reflexões levam-nos ao grupo de pensadores que elaboraram as ciências transpessoais da década de 60 e 70 do século passado. Os grandes teóricos das ciências transpessoais estabeleceram que nós temos níveis de consciência diferentes. Desde aqueles que eles chamam consciência de sono, que são os indivíduos que estão ainda no primarismo, na selvageria, nas sensações mais imediatas, nas sensações, nos mecanismos mais de prazer sensorial e nada mais, até passar para o nível de consciência do ego. É um indivíduo que já se percebe como um indivíduo no meio, mas ele é mais importante do que todo mundo. Ele é melhor, a maioria de nós estamos nesse. E passamos para um outro nível, que eles chamam consciência, nível de consciência de transcendência do ego. Quando o indivíduo começa a sair de si mesmo e perceber que ele é importante, mas o outro também é tão importante quanto ele, e passa a ser idealista, até alcançar o último nível, que ele chama de consciência cósmica. Esses notáveis pensadores da psicologia, da psiquiatria, da educação transpessoal, vamos dizer, consciência cósmica é o momento no qual o indivíduo se identifica de tal forma com a humanidade, que ele vive em função desse ideal. Que são raros os indivíduos na Terra que já conseguiram alcançar, segundo eles, esse patamar de consciência cósmica. É notável perceber que todas essas colocações da teoria da psicologia transpessoal, de Abraham Maslow, de Carl Gustav Jung, de Gurdjieff e de outros, estão em perfeita sincronização. Falam a mesma coisa com outra linguagem. Mas desde o século XIII, desde o século XII, aliás, até o século XIII, a civilização tolteca deixou também um lastro de sabedoria, que nós temos falado em várias palestras isso. Há um livro recente de Miguel Ruiz, chamado Os 4 Compromissos Toltecas, falando da sabedoria tolteca e das características básicas, que são 4, para que o indivíduo se ilumine, a famosa iluminação. Para que o indivíduo seja uma pessoa iluminada, é necessário ter esses 4 requisitos, esses 4 compromissos. Nós sempre estamos com as nossas escolhas, nos comprometendo com algo. Se alguém fala alguma coisa de nós e nós levamos a sério, já é um compromisso. Nós nos vinculamos àquilo. Seja para um lado, seja para o outro. Com as nossas escolhas, nós estamos abraçando determinados compromissos. Compromissos morais, compromissos existenciais e assim por diante. Então, diz a filosofia, a sabedoria tolteca, que o indivíduo tem que ter 4 compromissos para que ele possa ser um iluminado, ser um indivíduo pleno nessas suas colocações. O primeiro deles, a filosofia tolteca diz que é falar de forma impecável. O indivíduo tem o cuidado no falar, saber exprimir as suas ideias, saber ter uma correspondência com aquilo que pensa e aquilo que exterioriza, saber se comunicar. Nós temos uma dificuldade hoje de se comunicar, de nos comunicarmos, que é impressionante. Até mesmo na interação coloquial, na interação informal, nós temos dificuldade. E hoje, com tanta interjeição, com tantas expressões com exclamação no final, com tantas palavras curtinhas que são expressões grosseiras, algumas de péssima qualidade, as gírias que nós usamos, algumas de péssimo gosto, nós estamos perdendo o hábito de falar. Então a gente não sabe falar. Eu vejo às vezes alguns jovens, algumas pessoas amigos da juventude, quando vão falar, a gente tem que decodificar o que, é que eles estão falando. Porque é uma coisa de dizer tipo assim, né? Tipo assim, vai falando, e a gente fica assim, vendo o que é que eles querem dizer mesmo. E aí tem que ter um dicionário para essas expressões.
O apóstolo Paulo já dizia: as más palavras corrompem o coração. Há pessoas que têm uma expressão de falar que nos agride até. Porque eu acho que nós podemos falar qualquer coisa. Podemos falar de qualquer assunto, até na nossa intimidade, utilizando expressões correspondentes. Mas eu vejo pessoas falando da sua vida íntima, da sua vida conjugal, de uma forma que a gente tem que procurar no dicionário, porque é por falta de hábito, a gente nem sabe mais o que é aquelas palavras. Não é questão de puritanismo, de santidade, é questão de hábito. A gente se esquece, não usa, se esquece até o significado, é um mau hábito. E há pessoas que são grosseiras, que estão com a mente viciada. Então a gente perdeu o hábito de falar. Perdeu o hábito de ler, não se lê mais. Não vemos pessoas lendo mais. Hoje com o computador, o povo está colocando culpa no computador. A culpa não é do computador. O computador é uma ferramenta maravilhosa. A responsabilidade não é do computador. Das pessoas, muitas vezes, dos educadores, que também não leem, não têm o exemplo de ler, então não passam na convivência, e de outros fatores. Dos programas de televisão, das coisas que estão aí na mídia, da nossa ociosidade. Nós lemos algumas revistas, alguns periódicos, que são maravilhosos, tem mais foto do que literatura, mas já é alguma coisa. Então nós lemos contigo, comigo, conosco, essas coisas, capas, caretas e outras coisas mais. Então nós vamos lendo essas coisas. E quando acaba o dia a gente fica sempre cansado, com a mente atormentada. Os programas que a gente vê. Porque hoje, como a pessoa está tão ansiosa, já que as máquinas têm feito tanta coisa que no passado levava tanto tempo para a gente fazer. Uma dona de casa no passado levava o dia inteiro para fazer o almoço. E quando ia tirar a mesa, era hora de jantar, tinha que fazer o jantar. Então, hoje já não tem mais o que as máquinas fazem tudo, há uma agilidade muito maior, há os serviços que muitas vezes entregam comida em casa, então nós ganhamos tempo. Mas com esse tempo, nós estamos passando na ociosidade. Como não temos o que fazer, e temos uma mente vazia, e temos falta de conteúdo, nós ficamos atrás desses programas de televisão. Hoje nós estamos voltando à sociedade voyeurista, de ficar assistindo o que os outros estão fazendo, a privacidade alheia. Então esses programas, reality show, onde a gente fica ali, e a gente falta o centro espírita, falta o cinema, falta o espetáculo de teatro, porque a gente quer ver quem foi que transou com quem foi que fez o quê, quem foi que falou, quem foi que conversou. É isso que nós estamos querendo, com a mente vazia. As redes sociais, quando poderiam ser utilizadas, porque não temos nada contra redes sociais, pelo contrário, podem ser utilizadas a benefício dos outros e de nós próprios, mas nós temos visto tanta coisa nas redes sociais, as pessoas utilizando para ver a vida alheia, para fotografar a varanda de casa e botar no Facebook e de outros, como se eu tivesse interesse em ver a varanda dele de novo, ou alguma coisa assim, ou o carro do ano que comprou. Então nós perdemos tempo com isso. A pessoa vai no vaso sanitário e tem que botar no Facebook. A pessoa vai no restaurante e tem que postar também. Então, a nossa mente está viciada. E por isso estamos sempre cansados. Estamos sempre atormentados. Estamos sempre nos queixando de mal-estar, de dor de cabeça, de síndromes. Porque somos essas mentes ociosas. Então estamos nessa busca desenfreada. Nessa coisa, eu vejo coisas que se eu coloco, briga de mendigos, e a pessoa coloca lá, os mendigos brigando. Agora eu quero saber o que é que a gente vai ganhar com a briga dos mendigos. Pessoas embriagadas que entram em conflito, mulheres umas que puxam o cabelo das outras, e a gente fica achando aquilo lindo, e depois não acha e não sabe por que as síndromes, os transtornos de ansiedade, as somatizações, as gastrites, as enxaquecas, os problemas estomacais, as inquietações, os problemas de coluna, é a mente atormentada, que vai se manifestando no corpo, porque nós somos uma máquina controlada pela mente. Então falar de forma impecável. Veja como nós falamos, nós nos comunicamos por conta da nossa mente, porque a gente é tão vazio de conteúdo, que nós só temos isso para oferecer, para exteriorizar. Então, temos isso. E veja como a gente vai falando também de nós próprios. Nós passamos por determinada experiência ruim e nós começamos, eu não valho nada, eu não presto, eu não sirvo para nada. E nós vamos incutindo isso no nosso inconsciente. E depois as síndromes da depressão, as síndromes do complexo de inferioridade, que nós vamos alimentando aos poucos com a nossa mente desordenada.
Ou então para os outros também. A pessoa erra, seu estúpido, seu ignorante. Você não aprende nada. E alguns matemáticos, você é um zero à esquerda. E a gente vai também recalcando os outros indivíduos. Há um conceito em psicologia do desenvolvimento que é produção do fracasso escolar. Pessoas que produzem o fracasso escolar. Você não aprende nada, você não aprende nada. E a criança, e não aprende nada mesmo, porque vai construindo isso. Porque alguém, por um processo de hipnose, foi colocando. Porque a gente pode falar tudo de outra forma. Seria tão bom que a gente dissesse assim: eu sei que você tem potencial. Você errou dessa vez, mas eu sei que você tem potencial. Eu não sei porque você errou dessa forma, porque eu sei que você sabe. Você tem capacidade, você é tão brilhante. A gente pode corrigir a pessoa de outra forma. Mas a gente corrige, está vendo? Você não sabe de nada? Estou dizendo que eu estou perdendo meu tempo? Então nós temos esse tipo de expressão. E os toltecas dizem esse tipo de palavra comprometem o outro, mas faz um compromisso negativo conosco próprio. Esse tipo de hábito, então, não é necessariamente a correção gramatical. É claro que a gente vai se melhorando para também falar de maneira correta, mas é a vibração, é a intenção, é a agressividade, é o tom que nós falamos com os outros. Para ferir, para assustar. Porque às vezes eu vejo pessoas até incultas do ponto de vista cultural, do ponto de vista acadêmico, e são pessoas nobres. Certa vez eu vi alguém falando: está muito difícil viver na alface do mundo. Deve estar muito difícil mesmo, deve ser conversa de lagarta. Mas eu entendi a expressão. E alguém já ia corrigir. Disse: não. Ele fala assim, é uma pessoa que não foi alfabetizada, que não tem escolaridade. Então está muito difícil viver na alface do mundo mesmo. Não era um momento para corrigir ele. Não, o correto não é isso, não. Ele estava sendo sincero. Então, é essa expressão que nós temos. Notem que no Evangelho de Jesus já existia várias colocações a respeito do falar. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, disse Jesus. Ou o homem bom guarda o seu bom tesouro no coração, e o homem mau guarda o seu mau tesouro no seu coração, porque a boca fala daquilo que está cheio do coração. Veja como o Evangelho está cheio de expressões. Ou em outro momento nós temos lá no Evangelho a referência em Mateus de que Jesus falava como todo mundo falava, mas ninguém falava como ele falava. Ou seja, ele falava as expressões das pessoas conhecidas, mas ninguém conseguia verbalizar como ele verbalizava as palavras. Então, é essa expressão. O segundo item da filosofia tolteca é: não leve nada para o lado pessoal. Não leve nada para o lado pessoal. Nós temos essa mania de fazer compromissos dessa ordem. Levar as coisas para o lado pessoal. Alguém passa aqui e diz: oh, infeliz! E a gente já fica irritado. Se alguém faz isso e a gente tem consciência de nós próprios, ele deve estar falando de outra pessoa. De repente ele está falando isso dele próprio, dizem os toltecas. Quando o indivíduo faz uma expressão agressiva dessa forma, ó infeliz! No fundo ele está exprimindo aquilo que vai no mundo íntimo dele. E a outra pessoa é uma espécie de espelho, onde ele exprime essa realidade. Então se nós temos a ideia de que nós não somos infelizes, naturalmente que a gente não vai levar aquilo para o lado pessoal. Da mesma forma que se um cão latir aqui, a gente vai ficar magoado ou irritado porque o cão latir. Algumas pessoas ficam, mas essas precisam de internamento já. Então, é uma questão que um amigo meu foi mordido pelo cachorro, ficou com tanta raiva que mordeu o cachorro. Eu veja como eu estou mal, o que você acha? Ele: não, acho que está ótimo. Então, nós temos essas expressões. Então, não leva nada para o lado pessoal. Se alguém critica, a gente vai fazer a avaliação. Ao invés de ficar querendo morrer: me criticou, não gostou do que eu fiz, não vai fazer avaliação se ele tem razão. Se alguém me elogia também, eu não vou ficar exaltado. O povo jovem tem uma expressão que eu acho tão interessante: fulano está se achando. Então, essa expressão, eu vou me examinar. O apóstolo Paulo dizia: eu sou o mesmo, na derrota e no sucesso. Eu sou o mesmo. Gandhi dizia: eu sou o que eu sou, e não o que os outros dizem que eu sou. Quando alguém chega para mim e me agride dizendo que eu sou um perverso, etc., eu sei que eu não sou. Da mesma forma que se alguém me diz que eu sou um santo, eu também digo que eu sei que eu não sou. Porque eu sou o que eu sou e não o que os outros pensam que eu sou. Que sabedoria, velho. Que extraordinário. Me permitam dizer, no começo, quando eu comecei a fazer palestras, eu não sabia muito como me portar. Não sabia como me comportar. Porque as pessoas às vezes criticavam, a maioria criticava naturalmente, algumas elogiavam, e eu não sabia como me comportar. Como reagir diante? Então não sabia se batia a palma também, não sabia se agradecia, não sabia se ficava de papo, não sabia se dava autógrafo que meus artistas.
Então eu não sabia o que fazer. E ficava com esse conflito. E certa vez o mundo espiritual deu uma comunicação dizendo assim: olha, todas as críticas que você receber, ou melhor, todos os elogios e as referências positivas que você receber, transfira-as para a doutrina espírita. Porque na verdade o que você fala está na doutrina espírita. Então na verdade não é nada original seu, não é nada bem de você. Tudo vem dessa doutrina extraordinária do mundo espiritual para você. Então você não tem nenhum mérito. Você é apenas o gravador. Você é apenas a trombeta que fala aquilo que a doutrina vem. Então, se alguém te elogiar, transfere para a doutrina espírita, que ela, sim, é a doutrina espírita, realmente tem o mérito. Mas se alguém criticar você, procura avaliar se a crítica tem razão. E se tiver razão, o erro é seu. Porque Jesus não erra. Então, eu ouvi essas informações, eu disse realmente, e procuro com muita dificuldade examinar as críticas que recebo, para examinar e discernir o que é que tem a ver, o que é que não tem, e os elogios, as referências positivas, transferir, sem nenhum complexo, sem nenhum tormento, sem nenhum tipo de hipocrisia, para que eu tenha um termômetro, inclusive, do que eu faço. Se eu estou me conduzindo bem, ou se eu não estou me conduzindo bem. Pessoas têm muito conflito em relação a elogio. Tem gente que diz assim, no elogio, não sei, ele vai ficar vaidoso. Se ele vai ficar vaidoso no caso de um elogio, porque ele já era vaidoso. Imagine se for um elogiozinho que vai deixar ele vaidoso. Então, é ele que já tinha vaidade. Agora, nós podemos nos estimular, gostei, etc., sem necessariamente bajular. E o outro também que vai avaliar. Da mesma forma, as críticas. Nós examinamos e discernimos o que é que tem a ver, o que é que tem valor, o que é, segundo a minha opinião, o meu conceito, realmente a pessoa tem razão, com honestidade, e o que é, que de alguma forma foi a visão da pessoa. Eu me lembro que eu ia ao centro e falava de maneira animada, descontraída, e depois o presidente do centro me chamava e dizia assim: olha, você falou muita piada, descontraiu muitas pessoas, espiritismo é coisa séria, e aí eu ficava sério. E aí quando eu ia para outra casa, eu falava sério, as pessoas falavam: você está falando uma coisa muito maçante, muito densa, deu uma descontraída. Então, meu Deus, eu tenho que usar cada máscara que é toda, eu vou me confundir, porque eu não sei a máscara que eu uso em cada ambiente. Então, é essa avaliação que nós devemos fazer para discernir e também não sermos uma folha ao sabor da vontade das outras pessoas, como se fosse ao vento. Então, esse bom nível, esse bom senso, não leva nada para o lado pessoal. Se alguém está aqui agredindo-nos, ele não está agredindo a mim. Ele está agredindo a ele mesmo. Ele está de mal com ele e está explodindo através de mim. É natural. Então não vou levar para o lado pessoal. Não vou levar algo para o nosso lado. Eu já contei aqui que a doutora Robi Cassarja, certa vez, recomendou uma amiga dela que tinha um chefe, um patrão muito descontrolado, que agredia ela verbalmente. E um dia, em uma dessas situações de crise, que ele explodiu e começou a desconsiderá-la, desqualificá-la, ela olhou, isso a doutora Cassarja que recomendou, uma psicóloga transpessoal, olhou para a veia do pescoço, ficou olhando assim. E o patrão brigando, disse: o que é? O que está olhando para o meu pescoço? Ele disse: nada, eu não sei por isso. É porque eu tive um tio que ficava assim irritado, nem o senhor. E de repente essa veia explodiu e morreu de ataque cardíaco. Eu estou esperando a hora que vai acontecer com o senhor. Ah, morreu? Morreu. E morreu. Está quase lá, está sem enxadura. Nunca mais. Então essa é uma terapêutica, ao invés de nós agredirmos também. Então, essa é uma expressão. Portanto, não levar nada para o lado pessoal. O terceiro item e penúltimo da filosofia tolteca: não fazer suposições. Não ficar fazendo suposições. Como nós falamos aqui, a pessoa ri para a gente já ri. Está pensando que eu tenho dinheiro. O que é que quer de mim? Então a gente já fica armado. Não é nada disso. A gente antecipa as coisas. Pessoas que vão falar: peraí, eu já sei o que você vai dizer. E conclui errado. Porque nós não damos o direito da pessoa falar, exprimir. Eu costumo dizer sempre isso. Eu conheço pessoas fantásticas que dizem assim: eu bato o olho em alguém e sei que a pessoa não presta. Eu tenho um olhar clínico. Isso põe errado, quase sempre. Agora é interessante que eu nunca vi alguém dizendo: eu bato o olho em alguém e vejo que a pessoa presta, que a pessoa é um missionário do bem. Então, esse é o nosso lado masoquista psicológico, do lado ruim. Então, não levar nada
para o lado pessoal, não fazer suposições. Eu costumo brincar que na vida conjugal é o melhor tema para a gente ver suposições. Porque supomos que um casal esteja no enamoramento e mais tarde no noivado. Então, mais tarde se casam. E é natural que surjam as expectativas, muitas delas que não foram conversadas antes. Porque antes é a preparação psicológica para esse diálogo, para se conhecer o outro. Porque muita gente pensa que o período de namoro é apenas o período da autonomia, da liberação sexual, do viver os prazeres imediatos, mas muitas vezes é um treinamento para a vida conjugal, para a convivência, que vai ser mais difícil, o atrito dos problemas. E se o indivíduo briga, que nem gato e cachorro, no relacionamento, que vê uma vez por semana o namorado ou a namorada, essa relação está fadada ao fracasso na hora do casamento. É até uma caridade separar agora. Porque mais tarde vai ser uma tormenta, com conta para pagar, com uma prole, com filhos. É natural que isso está fadado ao fracasso. Mas as pessoas querem casar, querem resolver o seu problema. E depois não pensam no amanhã. Não pensam que existe uma incompatibilidade, uma falta de identificação. Então ela já imagina aquele homem extraordinário, aquele Tyrone Power, aquele, sei lá o nome de um ator moderno aí, aquele homem do Victor Levon, e ele também, vê logo Scarlett O'Hara. Então já fica aquela coisa, aquele delírio. Ela esperando aquele homem carinhoso, charmoso, um George Clooney, né? Que vai pegá-la, que vai abrir a porta do carro para ela sair, que vai sempre andar em mãos dadas, que vai dar flores para ela. E aí se casa e vem a decepção. Porque quando ela bota a mão na mão, ele diz, não, sai daqui, eu detesto essa coisa de muito toque. Ela vai querer dormir com China e não gosta. Então começa os atritos. Deveria ter pensado isso e se preparado em relação a isso antes. Ou ele que espera que a mulher vá fazer o café da manhã reforçado como a mãe dele fazia, que vai levar o café na cama, como a mamãe fazia, ovos mexidos. E ele já fica aquela coisa que delira, aquela imaginação. E aí, no casamento, ela não faz. Não, eu não gosto, eu detesto, eu nem gosto de cozinha. A gente vai contar para o funcionário, eu não gosto de cozinha. Mas deveria ter pensado antes. Na hora do namoro, que ela deve. Você gosta de ir mão na mão? Você gosta de dormir de conchinha? Você gosta de andar de mão dada? Você gosta de dar flor? Ah, não. Aí tu faz para outra já. E assim por diante. Ele supôs, ela também supôs, nós fazemos suposições, que vai ser daquela forma que o nosso ego quer. Então, o nosso ego faz suposições. Por isso, não fazer suposições. E o último item, fazer o melhor, no máximo que pudermos. Que é o coroamento, segundo Miguel Ruiz, dos 3 itens anteriores. E que coroa a pessoa iluminada, a pessoa consciente de si própria. Mas cá entre nós, com todo respeito a todas essas teorias, a doutrina espírita já havia estabelecido essas colocações antes mesmo de Gurdjieff. Porque Allan Kardec já havia examinado os níveis de consciência quando ele estabelece o nível de evolução, a escala espírita, item número 100 do Livro dos Espíritos, os diversos níveis de maturidade. E enquanto a psicologia transpessoal discute a respeito dos níveis de consciência, porque algumas pessoas, diz Pedro Auspes, dizem os psicólogos transpessoais, porque algumas pessoas ficam no nível de consciência de sono a vida inteira, e outros, desde cedo, apresentam o nível de consciência cósmica. Porque uma personalidade no nível de consciência de sono, como Hitler, e uma personalidade como Madre Teresa de Calcutá. Por quê? E não sabe explicar por quê. A doutrina espírita vai dizer por causa da reencarnação. Porque aquele é um espírito primário, infantil, e aquele outro é um espírito já mais desenvolvido, de várias experiências carnais. A doutrina espírita resolve esses conflitos, essas dúvidas da psicologia acadêmica, das questões do comportamento humano. Quando Carl Gustav Jung falava do processo de individuação, de absorver os conteúdos inconscientes, os espíritos já tinham dito a Allan Kardec o autoconhecimento. Questão 919 do Livro dos Espíritos. E na 621, eles estabelecem que as leis de Deus estão escritas na consciência humana.
quando Jung fala do processo de autoconsciência, Allan Kardec já havia chegado a essa conclusão 100 anos antes, mais de 100 anos antes. E quando Abraham Maslow fala sobre a autorrealização, desde os níveis de necessidades básicas até os níveis mais avançados, Allan Kardec fala sobre a transformação intelecto-moral, a reforma moral, a mudança de comportamento para melhor. E quando Gurdjieff fala sobre os seres fisiológicos, Allan Kardec já dizia a respeito da natureza animal que predomina sobre a natureza espiritual. Ele vai dizer em Perfeição Moral, último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que existem duas naturezas no homem, a natureza animal e a natureza espiritual. Que quanto mais o homem alimenta a sua natureza animal, mais ele se fixa e se afasta da sua natureza espiritual. E quanto mais ele exercita a sua natureza espiritual, mais ele se afasta da sua natureza animal. E ele vai dizer que o objetivo da encarnação na Terra é se elevar, desenvolver essa natureza espiritual, para que a influência do corpo, da matéria, sobre nós mesmos, seja a mínima possível. E o espírito avança, desenvolve-se dessa forma, através de várias encarnações, desde o ser primitivo selvagem, até o ser angélico, até o ser que seria sublime, transcendental, ao longo das encarnações. A doutrina espírita, portanto, vai nos dizer tudo isso, e coroa todos esses elementos no Evangelho segundo o Espiritismo com o texto O Homem de Bem, que é toda essa síntese que nós estamos falando. Quando Kardec vai fazer uma página notável daquilo que Abraham Maslow, que Gurdjieff, que Jung e que os vários teóricos da psicologia do século XX tentaram estruturar, Allan Kardec já estruturado no texto O Homem de Bem, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: o homem de bem é bom, é nobre, é tolerante com as fraquezas alheias, é indulgente para com os outros, exige-se ser cada vez melhor, mas dá o direito de cada um ser o que quiser. Estuda as próprias imperfeições e não cessa de combatê-los. O homem de bem, diz ainda Kardec, é aquele que se esforça para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É aquele que está sempre lutando para vencer as suas inclinações negativas, as suas imperfeições, as suas tendências viciosas, para ser cada vez melhor. O homem de bem não é aquele que já evoluiu, que já se tornou perfeito. É aquele que está se aperfeiçoando o tempo todo, que erra e que procura consertar o erro, que acerta e que procura repetir os acertos, para ampliar a sua natureza. Então, o homem maduro está lá. Psicologicamente, é um homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele acaba, o homem de bem, dizendo mais ou menos assim: aqui não estão todas as características que tipificam, que caracterizam, que configuram o homem de bem, mas todos aqueles que se esforcem para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. O que é que vale dizer? Que aquele que conseguir desenvolver essas características está no caminho para as demais. O homem de bem, portanto, é o verdadeiro retrato psicológico do indivíduo maduro, do indivíduo integrado com a sua própria realidade, do indivíduo que já se conhece. Homens e mulheres de bem emocionaram o mundo ao longo dos tempos, desde os grandes místicos do passado até os grandes missionários do presente, personalidades da cultura, da religião, da sabedoria, a semelhança de uma Madre Teresa de Calcutá que tanto emocionou o mundo. Certa vez, uma princesa triste, que havia acabado de encerrar o seu casamento, divorciando-se de maneira dolorosa diante do homem a que ela tanto amou, vai até Madre Teresa de Calcutá, decepcionada com seu relacionamento matrimonial, e pedir apoio a ela, e se deslumbrou tanto, se emocionou tanto com a conduta daquela monja, que pediu a ela para também fazer parte da seita, ou melhor, da ala das chamadas missionárias da caridade, que foi a ordem de Madre Teresa de Calcutá. E Madre Teresa de Calcutá olha para a famosa princesa Diana e diz de maneira sábia, como uma pessoa integrada: princesa, se você se tornar uma freira como nós, você será uma a mais.
Sua vida não foi encaminhada para você ser uma missionária da caridade aqui no monastério. As nossas disciplinas, a nossa austeridade, a senhora não está acostumada. E ademais, a senhora não nasceu para ser uma freira como nós. Mas eu tenho uma tarefa mais difícil para a senhora. Eu quero que a senhora seja uma missionária da caridade no mundo. Porque aqui você vai ser uma freira a mais. Mas no mundo, você vai ser a única missionária da caridade que é princesa também. Depois desse contato, ela sai revigorada e diz à imprensa que o primeiro local que ela foi visitar foi um abrigo de crianças com AIDS que ela vai visitar. Transforma a sua vida em uma reverência à Madre Teresa de Calcutá, que segundo informações de Divaldo Franco, mais tarde, a própria Teresa vai receber o mundo espiritual, porque ambos desencarnaram quase que no mesmo período. Esse, portanto, é o homem de bem, é o homem sensato, ou Albert Weiser, ou Gandhi, ou Chico Xavier, que tanto emocionou o mundo com a sua postura moral. Eu costumo dizer que a mediunidade de Chico Xavier é incontestável, tal era a profusão do fenômeno mediúnico que acontecia com ele. Mas o homem Chico Xavier é mais emocionante, porque médiuns houveram antes dele. Mirabelle erguia-se no ar e era fotografado volitando, psicografava em 17 idiomas. Daniel Douglas Home materializava espíritos à luz do dia. Elizabeth de Perrance foi fotografada com espíritos materializados. E outros médiuns notáveis em várias partes do mundo que deram provas da mediunidade. Mas o comportamento de um médium que reuniu essas faculdades e envolveu-as na sua conduta cristã, não temos visto ao longo dos séculos como foi com Chico Xavier. Então nós temos visto homens de bem, mulheres de bem, pessoas que não são angelicais, não são perfeitas, mas que estão se esforçando para chegar lá e que fazem bem a si mesmos. Portanto, essa é a maturidade psicológica. Meus amigos, a doutrina espírita, portanto, dá-nos essas ferramentas para que nós possamos ser nós mesmos e caminharmos na direção de homens e mulheres de bem. Não necessariamente copiando fulano ou beltrano, mas sendo nós próprios, tendo o nosso estilo, a nossa postura, a nossa forma de ser, não obstante termos virtudes que são essenciais à pessoa que quer ser feliz, a começar nesse mundo e preparar-se para uma grande viagem que é da desencarnação. Porque o grande objetivo da doutrina espírita é nos preparar para essa viagem além da morte, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mais cedo do que nós imaginamos. Mais cedo do que nós esperamos, quase sempre, a irmã morte vem nos buscar, vem nos convidar para a viagem inevitável. Razão porque devemos nos preparar, porque todo o objetivo da vida humana é essa preparação para esse mundo de vibrações diferentes, onde nós mudamos de local, mas não mudamos a nossa realidade. Despertamos como nós somos, com a nossa essência, com a nossa realidade. Pensemos nisso. Muita paz.